Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Eu disse qual? Eu disse o 20, é o 30, desculpem, gente. É o capítulo 20, capítulo 19, versículo 30. Obrigado, pastor. Então vamos novamente. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem crê que essa palavra é verdadeira e que aconteceu, glorifique a Ele. Pode se assentar para a nossa breve meditação. Durante toda a semana, nós estaremos vendo os mistérios que esse texto tem a nos revelar. Essas foram as últimas palavras de Jesus quando estava agonizando na amarga cruz. E quando Jesus diz está consumado, lembre-se que ele não está dizendo estou consumado. Ele está dizendo está consumado, não estou. Isso não é uma cantiga de derrota. Isso não é uma confissão de desgraça, de fraqueza. Quando Jesus disse essas palavras, na verdade, esta foi a palavra que ele disse na cruz. É porque quando você faz a tradução para o português, essa palavra se torna em duas. Tetelestai, está consumado no português. Quando você faz a tradução para o inglês, são três. Mas o que Jesus disse lá na cruz, o que ele disse foi isso: tetelestai. E que hoje entendemos como está consumado. Não significa estou derrotado. Significa dizer está feito, terminei, concluí, fiz o que devia ter feito. Essa palavra era muito comum naquela época. Essa palavra era usada quando um pai mandava um filho fazer algo. Olha aqui, meu filho, você vai lá em tal lugar e traga meus animais que estão lá. Ou vá dar um recado em tal lugar, ou faça tal outra tarefa. Quando aquele filho voltava, tendo concluída aquela tarefa, o filho chegava e dizia ao pai: pai, pai, tetelestai. Ou seja, eu fiz o que o Senhor mandou. Era muito comum. Jesus estava lá no céu um dia, e o seu pai disse: meu filho, desça, ofereça você mesmo pelo povo. E ele desceu e fez. Na hora que ele obedeceu, que ele fez o que o pai mandou, então no final de tudo, aí ele fez o que os filhos também faziam. Na hora que ele disse: não falta mais eu fazer mais nada, aí ele gritou: tetelestai. Aleluia. Essa era uma palavra usada exatamente para um pai. Essa palavra também era usada para um artista. Quando o artista escrevia um livro, lançava o livro, perto de lançar o livro,
o livro escrito já, quando um escriba fazia isso, quando um pintor fazia uma escultura, um escultor fazia uma escultura, um pintor uma pintura, no último momento, na última pincelada, ele dizia: tetelestai, está terminada a obra, a pintura está toda feita, o livro está todo escrito, a obra de arte está construída, está concluída, tetelestai. O mesmo aconteceu com Jesus. Ele veio fazer uma obra, aleluia. Naquela hora que ele estava na cruz, não faltava mais ele receber nenhuma chicotada, porque até as chicotadas estavam previstas pelo Pai. Ele disse: tetelestai, não falta mais nenhuma chicotada, eu fiz tudo. Esta palavra era muito comum na época, era usada também para um soldado, principalmente o comandante, quando ele saía à guerra com o seu exército, a enfrentar outro exército, que terminava a guerra, o exército vencedor vinha atrás do comandante, todos entoando um coro de vitória, dizendo: tetelestai, vencemos o inimigo. Aleluia. Esta palavra também era usada nas agências bancárias, nos balcões dos mercados. Você chegava lá e fazia uma compra, enchia seu carrinho de compras, aí na hora que você pediu o cupom do supermercado, você pagava, eles lhe davam um cupom com carimbo, tetelestai, significando dizer: a conta está paga. Quando você entrava numa agência bancária para resolver as suas pendências, então quando você pagava ao banco o que você devia ao banco, então você recebia um comprovante carimbado, o carimbo era tetelestai, está pago. Quando Jesus expirou na cruz e disse tetelestai, ele quis dizer o seguinte: eu paguei a conta, eu paguei a conta que o meu povo precisava pagar, não precisa mais pagar nada. Para ser salvo, não precisa pagar mais nada. A sua conta está paga. Você não deve mais nada. Rei terá que as naplas. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse tetelestai, significando dizer que nossa conta estava paga. Mas era usada também quando alguém olhava para outro alguém e alguém dizia: eu devo uma conta em tal lugar e não posso pagar. Já fiz todas as minhas contas, meus cálculos, e meu dinheiro não dá para pagar. Aí alguém ia sem aquela pessoa saber, chegava naquele lugar e dizia: olha, eu sei que não é muito ético, mas eu soube que o fulano de tal deve uma conta aqui atrasadíssima e ele não pode pagar. Você poderia me dizer quanto é? Porque eu quero assumir a conta daquele camarada lá. Aí a pessoa chegava e dizia: já que o senhor quer pagar, a conta que ele deve é tanto, realmente é alto, ele não pode pagar. Aquela pessoa metia a mão no bolso, pagava e recebia o comprovante. Tetelestai era o carimbo. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele entendeu que eu não podia pagar a minha conta, ele entendeu que eu não podia pagar a minha dívida, e só havia uma maneira da minha dívida ser quitada, era se ele entregasse a sua própria vida por mim. E isso se chama amor. Mas vocês percebem que existe outra ação antes do amor. Ele compreendeu que eu não podia pagar, meu irmão. Quem ama compreende. Deus nos amou tanto que entendeu que nós não podíamos pagar. E Jesus disse: pode deixar, eu assumo a dívida toda. Por isso que Jesus na cruz,
ele dá esse brado, tetelestai, porque o preço foi alto, foi o preço de sangue, foi muito alto. O que doeu em Jesus mais não foi o preço dos cravos, o preço maior não foram os buracos nas costas, foram as dores que eu deveria passar na eternidade, que passaram para ele lá na cruz. Foi ele assumir meu lugar, foi ele pagar minha conta, porque a minha conta era alta e a sua para com Deus. Eu e você passaríamos uma eternidade todinha no inferno e não pagaríamos essa conta. Você sabe por que a pessoa vai para o inferno por toda a eternidade? Você sabe por que é? É porque a conta é cara, é alta. É tão alta que uma eternidade todinha não paga. E a Bíblia não fala desse purgatório, que você vai para lá e depois de 100 anos de fogo, você sai livre. Não existe um purgatório que purifica você. Até a igreja romana está parando de falar nesse negócio, porque não tem base nas escrituras, só tem na tradição, e tradição não é Bíblia. Então o Senhor Jesus viu que a minha dívida era alta, tão alta que eu precisava de uma eternidade toda, e na eternidade todinha não pagaria, porque se eu pagasse, eu sairia do inferno. Se o homem conseguisse pagar a sua dívida com 100 anos de fogo, então não necessitaria de Jesus ter vindo morrer, mas uma eternidade todinha não pagaria. Um irmão uma vez me falou: Deus não seria injusto se eu pecando 100 anos, Ele me cobrasse uma eternidade toda? Não é um preço muito alto? Esse irmão precisa entender o que significa pecado, como isso agrava, qual é a gravidade do pecado. Não precisa de 100 anos, muito menos do que isso, já é o suficiente para deixar Deus revoltado, e Ele não conseguir se aproximar do pecador. O pecado é muito grave quando alguém ignora o inferno ser algo eterno, para pagar 50 anos de erro, ou 20 ou 30, é porque não sabe a gravidade que é o pecado. Olha para cá, olha para cá. O ser humano é tão pecador. Quem está me ouvindo? A dívida do ser humano é tão alta, pastores. O ser humano é tão corrupto, que Isaías uma vez disse: eu vou dizer uma verdade que vocês não vão esquecer nunca. As vossas boas obras, preste atenção, o ser humano é tão corrupto que Isaías escreveu: as vossas boas obras diante de Deus são consideradas como trapo da imundície. Tu sabes o que é o trapo da imundície? Eu gostaria de ter uma palavra o mais técnica e respeitosa possível para dizer aqui, para não servir de algo meio que chulo, e nem que ninguém ignorasse. Mas o trapo da imundície, no original, por favor, me escutem com maior sinceridade e com carinho do coração. O trapo da imundície era isso. A Bíblia dizia que se uma mulher chegasse no estado mensal, vocês estão entendendo, ela estaria tão imunda que um homem, uma pessoa não podia se aproximar dela durante 7 dias. Ela deveria ser colocada num local, que nem o leproso, até passar o tempo da sua imundície. 7 dias, 6, 7 dias. Preste atenção. O que é o trapo da imundície? É aquele pano
que a mulher usa. Daí para lá vocês entenderam. Vocês entenderam? Levante a mão. O trapo da imundície é aquele lenço. No original, Deus está dizendo na sua palavra, através do profeta Isaías: a conta do homem é tão alta. Escute bem, ele tem que entender quão grande é a sua dívida, que se Deus olhar de pertinho as boas obras do homem, as boas ações dele diante de Deus ainda são iguais ao trapo da imundície. Olha o tamanho da nossa dívida. E se Deus for olhar nossas más obras, e se Deus for pesar nossas más ações, nossos maus pensamentos, nossos pecados por pensamentos, palavras e ações, se Deus for olhar para isso, Deus precisava de algo que realmente pagasse o preço. O ser humano tem uma lei cravada dentro dele, que todo erro, para todo erro, tem que ter um pagamento. A gente já nasce dizendo assim: aquele cachorro mordeu, deveria morrer. Aquele deu uma surra em alguém, deveria apanhar também. Todos nós entendemos que dívidas são para serem pagas, erros são para serem corrigidos. E isso também é com Deus. Em pecado eu nasci. O salmista disse: me concebeu a minha mãe em pecado. Alguém pensa que esse pecado é a relação sexual, mas não é. Não é, porque não há pecado da relação sexual entre marido e mulher. E o filho que nasce de marido e mulher, ele nem precisa pecar para ser pecador. Segundo as Escrituras, escute: o ser humano não precisa pecar para ser pecador. Ele nem peca porque é pecador. Aliás, ele não precisa cometer um pecado para se tornar pecador, porque ele já é pecador antes de pecar. Como é que alguém é pecador antes de pecar? Como é que alguém deve antes de comprar? Como é que alguém é devedor antes de fazer nenhuma compra? Que pecado tem Nicolas que eu consagrei aqui? O que foi que Nicolas fez de errado? Mas ele já é pecador. Em pecado foi concebido Nicolas. Foi concebida Ágata, minha sobrinha. Essa criança que está no seu ventre, ela já é chamada de pecadora. Ela já nasce endividada. Porque o pecado fere a natureza de Deus, é tão feridor a natureza de Deus, que nem a eternidade todinha poderia sanar. E às vezes nós ainda achamos que somos bons. Às vezes nós ainda achamos que somos alguma coisa. Alguém tinha que pagar o preço, e nós não podíamos pagar esse preço. Alguém tinha que assumir nossa dívida, e Jesus resolveu assumir essa dívida. E essa é a notícia para você nessa noite. Jesus assumiu a sua dívida. Ele pagou o preço da sua miséria. Ele assumiu. Quando ele chegou na cruz, que disse tetelestai, significava dizer: você não deve mais nada. Você não deve mais nada que possa lhe levar ao inferno. É por isso que está escrito em Romanos 8:1: já agora vos digo que não há nenhuma condenação, aleluia,
para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é que eu devo fazer hoje? Apenas é assumir a minha postura de pessoa beneficiada por quem pagou minha conta. Eu só preciso entender que Jesus já pagou minha conta e não andar mais como um pecador perdido, mas como alguém que é grato por alguém que chegou lá e disse: pode riscar o nome dele aí. Por isso que Paulo escreveu que Deus apagou o nosso escrito de dívida. Tu sabes o que é o escrito de dívida, meu filho? Escrito de dívida é o seguinte: você chega no mercado e diz: eu quero uma feira esse mês, vai para a conta. Mês que vem você chega, eu quero, vai para a conta. Ali é o escrito de dívida. Aí você chega lá e diz lá: ô irmã Verônica, olha aí meu escrito de dívida. Ô Luana, diz aí meu escrito de dívida. Aí tu manda, Luana. Ali é o escrito de dívida. Mas concernente ao nosso pecado, estava tudo escrito no livro da culpa. Jesus chega lá e rasga, apaga, e eu não devo mais nada. Eu só preciso tomar a minha postura de homem cuja conta foi paga. Eu não tinha condição de pagar a conta, mas eu conheço um e você conhece outro, o mesmo. Jesus de Nazaré, ele tinha condição de pagar a conta, mas não com dinheiro, só pagava se fosse com a própria vida, e ele deu essa vida. Se você recebe esta palavra, aplauda Jesus agora. É por isso que a linguagem bíblica no original não é apenas Jesus disse, mas sim Jesus bradou. No original não é só Jesus disse, ele bradou. Tetelestai não significava dizer estou derrotado, estou consumado. Não, significava dizer eu paguei. Eu paguei a conta. Você não deve mais um centavo. Se você receber Jesus no seu coração, desde agora vos digo, disse Paulo, nenhuma condenação a mais para você. Não tem demônio, não tem homem que me condene mais, porque minha conta está paga e eu já aceitei o pagamento, já estou com o comprovante no bolso. Agora o rumo é morar com Jesus Cristo no céu, porque a conta foi paga. Estou livre. Se você está livre, levante sua mão e glorifique aquele que vive e que reina para sempre. E essa é a palavra que Deus reservou para hoje, nesta noite. Receba com palmas e com glória a Deus.